No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um caso brasileiro que repercutiu muito na mídia em junho de 2000. O sequestro do ônibus 174 é mais um caso que revela o total despreparo da polícia para lidar com esse tipo de situação. E mais um caso em que a mídia tenta fazer do fato um entretenimento para os espectadores. Esse é um caso que a gente fica com aquele sentimento de que tudo poderia ter sido diferente. Ficar ligado na notícia, o culpado é a polícia! O Alessandro é meu filho. Bora, traz mulher. Como é que a senhora sabe? Mãe sabe dessas coisas. Não tem nenhum documento dele com foto? Não tenho, não, senhora. Nós temos 2 meninos da cidade com esse apelido aqui. Oi, eu sou o Vitor. Eu sou a Cibele. E sejam bem-vindos à Terra do Medo. Um podcast aconchegante pra gente conversar sobre o universo do terror. Oi. Oi. Gente, a gente tá com equipamento novo aí, a gente tá achando que a gente é cantor. Meu anjo, me diz qual o planeta que você está. Gente, inclusive estamos gravando no dia que o Pablo ia passar mal e sim, temos notícia de que ele passou bem. Passou bem, tá ótimo, o Pablo Vittar tá ótimo. Vai passar mal. Antes de começar, eu queria mandar um beijo muito gostoso pro Zé, que é lá do podcast Bisão Voador. Não sei se vocês já conhecem, mas o nosso outro podcast, o Berro Podcast, já participou do Bisão. Foi um ótimo episódio, inclusive recomendo. E esse episódio a gente vai dedicar ao Zé, tá? Que tá compartilhando em todas as redes, então quem compartilhar muito aí também, a gente vai fazer um outro podcast dedicado. Gente, o Zé, ele tá fazendo aquela maratona na Terra do Medo, sabe? Ele falou que já acabou, agora já tá em dia. Já tá em dia. Então, Zé, um beijo. E vocês, estão em dia com a Terra do Medo? Eu quero saber. Gente, compartilha, marca a gente, tá? Inclusive, se você estiver ouvindo a Terra do Medo, se você estiver assistindo no YouTube, porque esse podcast é o compilado ali de um canal do YouTube. Compilado não é a palavra. Eu não... Spin-off. Spin-off. O podcast Na Terra do Medo é um spin-off do canal no YouTube Cibele Na Terra do Medo. Então, se você estiver assistindo os vídeos, se você estiver ouvindo os episódios de podcast, marca a gente no nosso Instagram. O meu é @CibeleFala e o do Vitor é @EuVictorSobral. Isso, tá tudo aqui na descrição também. Você pode dar uma olhadinha aí, roda pra baixo. Você vai achar as nossas redes sociais aí. Agora vamos falar desse filme, gente, que ó... Vou te enganar, não. É tenso. Antes a gente vai dar o resumo do caso em que este filme foi baseado. O drama dos passageiros deste ônibus começou pouco antes das 3 horas da tarde. Um assaltante armado com um revólver ameaça quem chega por perto. Ele não se entrega, apesar dos apelos da polícia que cercou o ônibus. Agarrado com uma passageira, o assaltante aponta a arma para todos os lados. O assaltante agora está tentando sair com o ônibus, com a vítima no colo dele. O criminoso ainda obriga um passageiro a ajudá-lo, mas os dois não conseguem fazer o ônibus andar. Nervoso, ele segura a mulher e atira em direção aos policiais. Uma das vítimas é forçada a escrever com um batom no vidro do ônibus que o assaltante está possuído pelo diabo. Só depois de 1 hora, o primeiro refém é libertado. Mas a negociação não avança. O bandido quer 2 granadas e 2 pistolas. A polícia não cede. Há 21 anos atrás, o Sandro Barbosa do Nascimento, ele entrou no ônibus da linha 174 e a partir dali ele deu início ao sequestro que chocou todo mundo no dia 12 de junho de 2000. Esse fato aconteceu lá no Rio de Janeiro, no bairro Jardim Botânico. Quantos anos você tinha, Cibele? Em 2000 eu tinha 6 anos, gente, e eu vou te falar, Você lembra? Eu morava no Rio de Janeiro nessa época, né? Não na cidade do Rio de Janeiro, eu morava na Baixada Fluminense, que é onde eu nasci. E eu lembro... Fica distante dali onde que aconteceu, né? Fica bem longe, assim. E eu lembro do que aconteceu, sabe? Foi, assim, parou mesmo, sabe? O Rio de Janeiro. Todo mundo, assim, ficou sabendo, inclusive eu tinha 6 anos de idade, minha memória é péssima, mas eu tenho uma lembrança, assim. Não, imagina, porque eu que morava aqui em Juiz de Fora, fiquei sabendo, e capaz de pessoas que moram nas diversas regiões do Brasil também terem assistido a esse episódio ao vivo, porque, sim, ele foi transmitido ao vivo em rede nacional aí, então dificilmente você não ouviu falar sobre esse caso. Foram mais de 4 horas de desespero e sem saber como que aquela situação iria terminar. O caso até hoje é lembrado com esse sentimento de frustração mesmo que a Cibele falou, e justamente pelo total despreparo da polícia. Pois é. E além de toda essa cobertura da mídia da época que a gente falou, e toda essa repercussão do caso e tal, essa história foi registrada em
em um documentário que foi lançado 2 anos depois de tudo ter acontecido. E também foi produzido o filme chamado Última Parada 174, de 2008, com direção do Bruno Barreto. E é exatamente desse filme que a gente vai falar hoje. Qual é teu nome, irmão? Ale, teu xará? Ah, tá ligado, né? Rapaz, 2 Ale juntos aí vai dar calor. Que isso, cara? Tu conhece esse cara? E a gente é irmão, fala irmão. Eu não posso ser de ninguém, tá ligado? A gente vai falar do filme, mas o documentário também eu super recomendo. Ele foi dirigido pelo José Padilha. E assim, a produção foi em 2001 e ele foi lançado em 2002. Então, muito próximo ali de quando aconteceu. E traz as pessoas ali que estavam envolvidas também no caso. Então, super recomendo. Mas hoje a gente vai falar do filme, que aqui estamos na temporada de que, Sibeli? Baseado em casos reais. E esse filme foi baseado em um caso real, infelizmente, gente. Porque poderia não ter acontecido. E vamos começar com a sinopse do filme. Rio de Janeiro, 1983, Marisa estava amamentando o pequeno Alessandro em sua casa. Ela era viciada em drogas e teve seu filho retirado de suas mãos. Ele foi retirado pelo chefe do tráfico local, justamente por causa de uma dívida dela. 10 anos depois, o Sandro, que é filho único, ele acaba vendo a mãe dele ser morta por 2 ladrões. Apesar de ter ficado pelos cuidados da tia dele, ele acabou fugindo certo dia. Era pra ele ir pra escola, mas ele acabou tentando ir pra Copacabana porque ele tinha essa memória afetiva com a mãe dele. E ele passa a conviver com um grupo de garotos que dorme ali na Igreja da Candelária. E é ali que ele começa, infelizmente, a ser usuário de drogas. Não, e esse Sibeli tá citando essa cena, né, que ele vai até a Candelária. Nessa cena tem a hora que ele perde o seu caderninho. Nossa, gente, o Vitor ficou tão abalado com essa cena. Porque até então, a história tá tipo assim, um menino que tá em luto, que quer viver um momento ali, ele quer ver a praia de Copacabana, enfim. Só que aí ele pega uma barca. Inclusive, gente, que saudade de andar de barca, tá? Que sabor. Eu nunca andei, não sei como que é. Nossa, eu adorava andar de barca. Esses dias mesmo, eu comentei até com o Vitor, eu tava com muita vontade de andar de barca. Mas enfim, ele pega a barca e ele tá lá olhando, né, a Baía de Guanabara, aquela coisa imunda. E aí ele acaba deixando cair o caderno dele dentro da Baía de Guanabara. Gente, o Vitor ficou pra morrer. Eu fiquei, porque eu pensei assim, gente, o caderno. Aí eu pensei assim, se fosse eu pularia pra pegar o caderno. Só que depois eu pensei assim, então, vai, mas se eu pulasse, o caderno já estaria molhado. Pra que eu ia pegar aquele caderno, sabe? Ia sair de lá da Baía de Guanabara todos os cocô, todos de xixi, cocô, merda, tudo, rato. E no final das contas também não teria coragem de pular, né, gente? Claro que não, gente. Não sei nadar. É verdade, tem esse pequeno detalhe. E o Sandro, apesar de não saber ler nem escrever, ele sonhava em ser famoso. Sonhava em ser um famoso compositor de rap. Só que para isso ele esperava a ajuda da Valkyria, que realizava um trabalho voluntário ali com os meninos que moravam na rua. Só que o Sandro, ele acabou testemunhando ali uma tragédia que, gente, marcou também o Rio de Janeiro, que foi a chacina da Candelária, que aconteceu no dia 23 de julho de 1993. E nesse fato horrível, 8 meninos de rua foram mortos e vários outros foram feridos pela polícia. E, gente, esse caso é muito triste também, assim, porque eram crianças, sabe, que estavam dormindo na rua, porque não tinham oportunidade de ter uma casa, sabe, que ficavam à mercê da ajuda dos outros, sabe? E é muito triste. Ao mesmo tempo que o filme é muito triste, assim, é muito interessante a gente conseguir identificar os lugares que a gente conhece num filme, sabe? A gente tava vendo e a gente já foi ali, né, pra Igreja da Candelária, a gente já conheceu aquilo tudo, andamos sozinhos, nos aventuramos pelo centro do Rio de Janeiro. E eu levei o Vitor ali, né, pra onde fica a Igreja da Candelária, onde tem a marcação dos meninos ali em frente à igreja, que fizeram meio que pra lembrar mesmo dessa tragédia, sabe? E é muito importante que as pessoas lembrem mesmo do que aconteceu, justamente pra chocar, porque choca você ver o formato das crianças ali no chão. Tipo, você ficou chocado quando você viu, Vi? Nossa, sim, totalmente, porque esse caso, o caso do sequestro do ônibus 174, ele serviu também pra lembrar essa chacina, sim, porque o Sandro, ele foi uma das crianças que estavam ali e felizmente conseguiu escapar, né, dessa brutalidade que quando os policiais chegaram ali, porque quem não sabe, a chacina da Candelária, ela foi realizada por um grupo de policiais que chegaram ali e dispararam mesmo nos moradores de rua. Tinha cerca, assim, de umas 40 crianças que ficavam na marca
marquise, em frente à Igreja da Candelária. E aí, essas crianças saíram correndo e eles conseguiram matar 8 e dezenas de crianças ficaram feridas também. O Sandro estava ali e conseguiu escapar. Só que esse caso é um dos casos criminais que marca realmente a cidade do Rio de Janeiro. Sim. E marca fisicamente. Então, quando você vai, assim, tô passeando pelo Rio de Janeiro, você olha para aquele lugar, te tira desse lugar de passeio e coloca na realidade que é a violência também no Rio de Janeiro. E assim, é um lugar próximo a lugares conhecidos, assim, no Rio de Janeiro. E a própria Igreja da Candelária é um lugar muito bonito, assim. É uma construção muito imponente, muito bonita. Aí você tá lá, tirando várias fotos e olhando, nossa, como o Rio de Janeiro é lindo. Mas aí você olha pro chão e tem a marca de uma tragédia horrível, sabe? Então é isso que o Vi falou, sabe? Te tira dessa coisa de turista e você sente aquela dorzinha, sabe? E é muito importante mesmo que essa tragédia seja lembrada, justamente pra não correr o risco de acontecer de novo. Apesar de que é muito difícil simplesmente excluir isso hoje em dia na situação que a gente vive, na realidade que a gente vive, mas assim, só dessa imagem chocar a gente no centro do Rio de Janeiro, em pleno centro do Rio de Janeiro, é muito importante, sabe? Pra fazer o mínimo de pessoas esquecerem. E no filme, voltando ao filme agora, o destino acaba aproximando muito o Sandro, que é esse menino da Candelária, e o Alessandro, que é aquele primeiro menino que acabou sendo tirado da mãe pelo chefe do tráfico. E eles passam a ter ali um forte convívio, eles viram amigos e tal, eles começam mesmo a conviver. O roteiro é do Braulio Mantovani, a direção é do Bruno Barreto e é protagonizado pelo Michel Gomes no papel do Sandro. E o Michel Gomes, gente, ele já atuou em vários papéis, assim, bem badalados. Ele já fez Cidade de Deus, eu lembro dele em Cidade de Deus. Ele já fez Rebelde, não lembro, porque eu não assisti Rebelde Brasil. Eu lembro, minha irmã assistia. Aí eu assistia também, assim, porque, né? De relance. Acabava assistindo alguns episódios, sim. E 3% que... A gente assistiu. A gente assistiu. A primeira temporada. A gente não assistiu ainda a segunda. Mas a gente lembra dele em 3%, assim. Eu adoro a atuação dele. Sim, ele é maravilhoso. Incrível. O elenco em geral desse filme, assim, tem umas boas atuações. Sim, nossa, esse filme é muito bom, assim. Segundo o diretor, o foco principal do filme são as relações humanas. E ele busca entender o que faz um ser humano fazer certas escolhas. E eu acho que ele faz isso muito bem. De a gente se colocar no lugar dos personagens e a gente ficar se perguntando, tá, beleza, a gente pode até julgar as escolhas de alguma pessoa, mas o que a gente faria no lugar dela, se a gente estivesse no lugar dela, sabe? É, porque o filme vai focar muito mais ali na relação do Sandro e do Alessandro também, até eles se encontrarem, e pouco fala do fato realmente que dá nome ao filme, né? Que Sim. É o sequestro do ônibus ali, só vai acontecer nos últimos minutos. Sim, gente, nos últimos 20 minutos, assim, é o sequestro, sabe? E quando a gente vê, a gente pensa assim, não, vai ser um filme sobre o que aconteceu mesmo, sobre o fato em si, mas não. E isso não torna o filme chato, né? E, nossa, ai que saco, sem ação. Pelo contrário, gente, tem ação até demais. Deus que me livre. O filme já começa com uma situação, inclusive, que deixa a gente muito tenso. Imagina a situação. Uma mãe, no caso, a mãe do Alessandro, que foi interpretada pela Cris Viana, ela é obrigada a dar seu filho, bebê de colo, pra um cara que ela tá devendo dinheiro de drogas, que era o chefe do tráfico. E ela até chegou a falar que tava usando dinheiro pra comprar as coisas pra criança, só que ele não teve dó, gente. Então, a gente assistiu, assim, apreensivo e até parando, né, Sibeli? A gente até parou a cena porque foi uma cena, assim, bem tensa que a gente não tava esperando, assim, logo na abertura do filme. Nossa, gente, que cena tensa. A gente tava parando assim, nossa, vamos ver outro dia, vamos deixar pra uma outra hora. É que a gente ficou pensando, gente, imagina isso numa situação real mesmo, né, de ter que entregar o seu filho, porque a gente pensa que ele não só tá falando pra ameaçar ela, né, só que toma realmente o filho dela. E é justamente isso que vai acompanhar a trajetória desse personagem, que também é bastante importante pro filme, que é o desejo dela de reencontrar o seu filho. E só um adendo, assim, gente, a Cris Viana arrasou demais nesse filme. Nossa, atuação maravilhosa, incrível. A gente vê no começo do filme, ela tá fazendo o papel da viciada, sabe? Então a gente vê que ela tá acabada, que ela tá realmente sofrendo pelo vício dela em drogas. E depois ela se torna uma crente, mas aquelas crente bem crente mesmo, sabe?
crente evangélica, né? Porque crente é quem crê em qualquer coisa, mas ela se torna evangélica. E aquelas evangélicas... que anda com a Bíblia na mão. Sim, que te cumprimenta falando paz do Senhor, e que reza o Salmo 95 pra se livrar de assalto. E ela faz essa transição, assim, e muda completamente o foco da personagem, sabe? E é incrível, maravilhosa, só isso. Só esse trechão foi só pra elogiar ela. Daí a gente é apresentado pro outro Sandro. E esse Sandro foi o que viu a mãe sendo morta de forma brutal. E depois ele acaba vivendo com a tia dele, mas ele foge, ele começa a morar na rua, ele fica em situação de rua. E é esse Sandro que mais pra frente vai cometer esse crime, que vai sequestrar o ônibus 174. E é isso que é interessante no filme também, porque apesar de querer manter, né, algumas coisas semelhantes à história real, como o local, né, igual você falou que a história se passa, que é interessante porque também a gente vai reconhecendo, né, quem já foi ali no Rio, naquela região, acaba reconhecendo também. Isso é interessante também em filmes brasileiros em geral, assim, que a gente consegue reconhecer os locais no filme. E ele acaba pegando nessa trajetória do Sandro. Isso que é um ponto interessante também na história. Porque que nem eu já falei, não foca tanto na cena do ônibus. Sim, é que nem a gente falou, isso vai acontecer mais pro final do filme e acaba que eles nem aprofundam tanto nessa questão, porque o Vi, ele já tinha pesquisado mais sobre esse caso, o caso real, né? Aí quando foi chegando a cena do ônibus, ele foi me falando assim, isso realmente aconteceu. Essa pessoa fez isso, isso e isso. No filme, eles acabam mostrando, assim, por alto, cada pessoa que teve um papel importante ali, que fez alguma coisa marcante, mas ao mesmo tempo não fica muito tempo ali na situação do ônibus e tal. Dá um resumo do que acontece dentro do ônibus, né? Exatamente. E dá muito certo isso que o diretor queria, que é construir toda uma linha, uma trajetória, pra gente entender por que o Sandro fez as escolhas que ele fez na vida dele, sabe? Ele não era simplesmente uma pessoa má que queria assaltar um ônibus e matar grávidas. Não, ele era uma pessoa que tem toda uma história de vida que deixa a gente pensando assim, nossa, pera, mas por que ele escolheu isso? Por que foi dessa forma? E assim, gente, é pra gente questionar mesmo, sabe? Porque nem tudo é preto no branco. Pode ser que apareçam pessoas que vão falar que a gente tá defendendo bandido depois desse episódio. Se aparecer, vai ser bloqueado, vai ser, enfim, comentário apagado, porque o canal é nosso. Mas a questão é que nem tudo é da forma que parece, assim. Não é porque o garoto pegou e assaltou um ônibus e não sei o que, tornou todo esse circo que virou, que o menino é a pior pessoa do mundo, sabe? Não tô falando que é certo, não é certo assaltar ônibus, não façam isso, meninos, mas o que tem por trás? O que essa pessoa viveu? É, porque não é só você narrar uma notícia, não é só você contar o que tá acontecendo, é tentar buscar também um motivo, né, a motivação, e a gente também pode tentar ao máximo buscar, que a gente nunca vai chegar também numa verdade absoluta. Exato. De que realmente aquilo que motivou, aquilo que foi o estopim pra que ele entrasse naquele ônibus e assaltasse, né? Você pode achar muita coisa, sabe? A gente pode pesquisar sobre a vida do Sandro, a gente pode questionar, a gente pode indagar, mas não tem como também ficar afirmando, sabe? Não é questão de defender bandido, até porque a gente coloca a pessoa também como outro lado, né? Mas é questão também de analisar como que a polícia se comportou, como que a mídia se comportou e como que a sociedade se comportou. Exatamente. Porque quando ele saiu do ônibus, tinha uma galera querendo lixar ele, achando que aquilo ia ser a justiça, fazer justiça com as próprias mãos. O policial teve a atitude de atirar, e ele também achou que era a melhor atitude a ser feita, entendeu? A mídia divulgou o caso, mostrou aquilo ao vivo, sem imaginar quem estaria assistindo em suas casas. Então eu acho que é a questão da gente pensar como sociedade mesmo, como que analisa uma pessoa dessa, da forma que foi a correta. Mudamos de lá pra cá? Porque também teve outro caso aí de sequestro do ônibus que teve um final trágico também, que teve governador comemorando porque conseguiram matar o sequestrador. Então, assim, a gente se questiona, né? Se aprendemos realmente com esse episódio. O Sandro e o Alessandro, eles se encontram pela primeira vez ali na Igreja da Candelária, que era onde o Sandro tava ali morando, sabe? Morando entre aspas, porque ninguém mora na rua, sabe? A pessoa está em situação de rua. Mas foi ali que ele acabou vivendo. No filme, o Alessandro, ele foi ali pra cobrar uma dívida pra um dos meninos e o Sandro calhou de estar do lado dele. E o Alessandro ameaçou até eles de morte se caso ele voltasse e eles não tivessem o dinheiro pra entregar pra ele. De noite, no mesmo dia, foi quando aconteceu a chacina da Candelária, que foi quando alguns policiais
policiais chegaram atirando e o Sandro, ele conseguiu sobreviver. Ele se jogou no chão, fingiu de morto e tal. Gente, a gente assistindo, a gente ficou tão nervoso, porque ele levantou muito rápido. Eu já tava assim, menino, pelo amor de Deus, eu ficaria mais 40 minutos só deitado ali. Daí o Alessandro ali volta pra pegar o dinheiro, gente. E que situação. É o famoso tava na hora errada, no lugar errado. Ele chegou depois que os policiais já tinham ido embora. E daí, outra viatura chegou e levou o Alessandro preso, porque eles acharam que ele que cometeu aqueles assassinatos ali. Loucura, gente. É aquela coisa do menino, sai daí que não é pra tá aí agora. Agora, é muito engraçado a gente pensar nisso, porque assim, vida real é muito difícil de ter vilões e mocinhos, né? Que nem nesse caso. Ali a gente tá acompanhando duas pessoas, o Sandro e o Alessandro, mais ou menos, assim, porque a gente volta a acompanhar ele aí, mais ou menos nessa hora. E o Alessandro é o que tá mais próximo, assim, de um vilão, sabe? Porque ele é a pessoa que vai lá cobrar a ameaça de morte. Eu acho que tem essa função um pouco do personagem dele, pelo menos nesse primeiro momento. Só que, mesmo assim, eu não consigo muito colocar ele como o vilão naquele momento, sabe? E tanto que quando é um vilão, a gente acaba não... assim, generalizando. Ah, não, mas nessa hora que os policiais chegam... Até na hora que ele chega mesmo, sabe? Que ele chega ali e vê todo mundo morto, sabe? Não, então, nessa cena, eu não coloquei, não. Mas eu acho que o filme tinha a intenção de colocar ele como um vilão quando ele vai cobrar, entendeu? Eu acho que é mais nesse sentido. Sim, mas assim, de qualquer forma, a gente conhece o personagem dele como essa pessoa que vai cobrar, que é o traficante, que ameaça de morte. Que bota medo. Mas ele é uma minoria. Ele é um cara negro que tá vivendo ali em situação periférica e etc. E que ele vai se ferrar pra caramba na vida ali se ele for pego por policiais, assim, de forma geral, né? Se ele for pego por policiais numa cena de crime, sabe? Mas é esse que é o ponto. Eu acho que é esse ponto que o filme também tenta tocar. Que na real é quem que é a vítima disso tudo. Exato. Quem são as vítimas, né? O segundo encontro do Sandro e do Alessandro foi justamente na cadeia. O Sandro, ele tinha sido levado para um abrigo pela Valquíria, que era aquela pessoa que ajudava aquelas crianças e tal, fazendo trabalho voluntário, porque era perigoso, né, as crianças continuarem ali. Então, ela meio que resgatou eles. E essa personagem, ela existiu no caso real, né? Que era a Ivone. Só que um dia, o Sandro, ele fugiu de lá. E foi outro momento de, nossa senhora, que situação, hein, Sandro? Tá complicado pro seu lado. Porque ele tinha acabado de comprar Dorcas, e foi um rolê pra ele comprar Dorcas, porque a Valquíria tinha combinado ali, porque eles estavam numa favela e tal. Então a Valquíria tinha combinado com um traficante lá, o maiorzão, pra não vender drogas pras crianças do abrigo. Mas aí ele conseguiu convencer a coisa e tal, foi uma luta pra ele comprar. E no momento em que ele comprou, foi o momento que a polícia tava fazendo uma revista. Desceu, pegou ele, foi preso. E lá no presídio, eles acabaram até se entendendo, né? Porque teve uma situação ali no presídio que o Alessandro, quando foi pra cima dele, deixou cair um saquinho de drogas, e aí veio os policiais pra fazer uma revista, e o Sandro escondeu esse saquinho debaixo do pé. Aí o policial manda ele levantar o pé, vê esse saquinho, e o Alessandro ficou pensando assim, pronto, dança aí, vai me denunciar. Só que o Sandro acaba não denunciando, e com isso, eles acabaram se entendendo, né? Porque o Alessandro deve ter pensado, né? Retribuiu a dívida. Só que assim, gente, conheço pouco do mundo do crime, mas tem uma coisa que todo mundo sabe, é que X9, minha filha, não dura muito, não. Então, assim, o Sandro do filme e tal, ele era muito esperto, sabe? Ele era muito rato mesmo. Então eu acho que ele percebeu que ele ia se ferrar com a polícia por não denunciar o Alessandro. Mas ele ia se ferrar muito mais com o Alessandro se ele fosse denunciado. Até porque ele tava com a faca ali, né? Exato. E aí eles armaram um plano pra fugir e eles passaram a morar juntos. O Alessandro levou o Sandro pra casa dele, pra onde ele morava, e eles estavam levando a vida ali, assaltando as pessoas no sinal. O tom que o Vitor fala, o Vitor é muito fofo. Aí o tom que o Vitor vai falando é muito bom. Eles ficam ali assaltando pessoas. Gente, era literalmente 2 homens e uma moto. Nossa, sim, gente. Porque teve um episódio que a gente tava falando disso. Acho que foi até um
um Hatch do Medo, que lá no canal a gente conta histórias de terror, tá? Aproveitando aqui pra fazer o nosso jabá. Então as pessoas estavam falando assim que o maior medo delas era 2 homens em uma moto. E no caso era isso mesmo. Só que ficou nisso até que eles se desentenderam, porque teve um assalto que o Alessandro queria que o Sandro atirasse em uma mulher ali, e ele se recusou e chegou em casa e expulsou o Sandro de vez, falando que ele não servia pra isso. E tem também um personagem que acaba movimentando muito a história, que é a mãe do Alessandro, que é a Cris Viana. Uhum. Enquanto isso tudo tava acontecendo, ela tava ainda buscando o filho dela, tava procurando. E essa é uma meta de vida dela mesmo, sabe? Tanto que ela é casada, o marido dela até fala que quer ter filhos com ela, e ela fala assim, eu não vou ter outros filhos enquanto eu não encontrar o meu filho verdadeiro. Daí, certo dia, ela viu o Sandro cantando na TV, quando a Valquíria, que é a voluntária e tal, que ajudava as crianças, ela gravou as crianças pra denunciar o que tinha acontecido, pra mostrar mesmo essas crianças, sabe? Pra mostrar que elas existem. Mas aí, a mãe do Alessandro acaba vendo o Sandro na TV e ela pensa assim, pronto, meu filho, achei, encontrei. Certíssima disso. Gente, certíssima. Que intuição. Intuição falha, né? Sim, mas ela ficou muito certa, como se só existisse aquele Alessandro. É, porque também o Sandro, ele era conhecido como Alê na rua e tal. Porque sim, porque um menino cismou que ele parecia com Alê e a partir daí ele começou a ser conhecido como Alê. Então, na hora, atinou na cabeça da mulher que ele era o Alessandro, sabe? Daí ela foi atrás da Valquíria, falou com ela, olha, o Sandro é meu filho. E aí ela conseguiu achar o Sandro, foi conversar com ele na prisão e tal. E o Sandro, gente, não mentiu pra ela. Porque eu lembrava do filme assim, eu pensava super que o Sandro tinha enganado ela. Mas não. Ele falou com todas as letras, você não é minha mãe. Não é. A minha mãe, no caso, morreu. E ela falou assim, não é. Você é meu filho, coisa e tal. E, gente, filme é um negócio, né, que constrói uma coisa que a gente fica com um negócio na mão, assim, meu Deus do céu, uma coisa que ela acha. Porque, na verdade, ela é a mãe do Alessandro. E o Sandro, ele percebe isso por conta de uma coisa que a mulher falou e que depois o Alessandro falou. Ele meio que ligou os pontos. Uhum. E a gente fica assim, mulher, o outro não é esse, pelo amor de Deus, me ajuda a te ajudar. Passou perto. Nossa, passou raspando. E quando o Sandro, ele se viu naquela situação sem abrigo, não restou outra coisa do que procurar a tal mãe dele. Porque ele sabia que ela ia aceitar ele. E realmente ela aceitou ele em casa. E ele ficou ali, porém deu ruim, né? Ela morava com um cara que era um pastor da igreja, que vivia carregando uma maleta de dinheiro. Assim, a gente sabia que ia acontecer alguma coisa com aquele dinheiro, né? Ah, desde a hora, primeira vez que esse dinheiro apareceu. E esse pastor não gostou nem um pouco da presença do filho dela ali. Nossa, gente, assim, eu vou abrir só mais um parêntese pra comentar, porque claro que o Sandro tem, assim, ele fica muito em sinuca de bico, assim, nas situações da vida dele, mas ele tem umas atitudes que a gente reprova mesmo, sabe? É umas atitudes de pessoa que tá fazendo maldade e tal. Mas, gente, o Michel tem uma cara de bonzinho, o ator. Tem sim. Eu fico assim, gente, esse menino vai fazer isso? Ele é fofo. Ele é muito fofo, ele tem muita cara de bonzinho, sabe? Não é igual aquele cara que só faz vilão, que tem caras, assim, de vilão do outro filme que a gente comentou, da Fera da Penha. O marido da... Ah, tá. Então... Ele só... Nossa, os ouvintes vão entender tudo, Sibeli. O marido... Aquele filme que a gente comentou... O marido da... Ô, gente, o que faz o pai da Toninha na Fera da Penha, no filme que a gente comentou no último episódio do podcast. Ficou melhor, ficou melhor. Ele tem uma cara de vilão, assim, ele faz uma cara de vilão. O Michel, gente, ele tem cara de fofo. Tem cara de fofo, mas é aquilo que a gente fala, né? Vilão não tem cara. Exatamente. Não tem. Gente, e no dia do sequestro do ônibus, pouco antes e tal, gente, não era o dia do Sandro, tá? Não era mesmo. Ele pega o Alessandro fazendo tchaco-tchaco com a Soninha, que Soninha, gente, é a menina que o Sandro estava apaixonado. Ele queria se casar com ela, porém ela era uma garota de programa e ela deixava isso muito claro pra ele. Uhum. Ela não podia se prender a ninguém por causa da profissão dela. E o Sandro era emocionado, né? Emocionadíssimo, porque eles já tiveram um affair quando eles eram mais jovens e o Alessandro, ele tinha essa paixão por ela, coisa e tal. E foi nesse dia também, né, que ele foi até a Valquíria pedir ajuda
ajuda pra ela também? Foi. Pediu ajuda pra ele lançar um CD de rap, coisa e tal. Só que ele tinha muito na cabeça dele que ele não ia aprender a escrever nunca, assim, que ele não sabia mesmo. E aí quando as pessoas falavam assim, não, você tem que aprender a escrever justamente pra você escrever seus raps. E ele fala assim, eu só consigo criar raps porque eu esqueço, eu preciso esquecer pra criar novos. Então ele era muito cabeça dura nesse sentido, assim. Então quando ele procura a Valkyria, ela fala com ele assim, olha, você precisa aprender a ler e a escrever, eu te ajudo. Ele fala que ele não sabe, mas ele fala de uma forma muito ríspida, ele começa a ficar muito puto. E ela fala que não, que você tem que ter educação. A Valkyria é muito educada, sabe? Mas eu acho que ele tá tão cansado disso, de ouvir as pessoas falando que ele tem que aprender a ler e escrever, e ele sempre teve essa dificuldade e tal, desde pequeno, desde quando ele tinha 10 anos de idade. Ele estoura com ela, ele fica muito puto, ele briga com ela, começa a gritar com ela. Daí ele levou um esporro também na mãe dele, porque ele passou a noite fora, e ela não gostou, porque ela sabia que ele tinha passado a noite fora fazendo coisas erradas. Daí o Sandro vai até a igreja, que é onde o pastor tá, com a mala de dinheiro, que a gente já sabia que ia dar ruim desde o início, tá? Ele invade a igreja, pega o dinheiro do pastor. Nada de surpresa pra gente. A gente já sabia que se acontecer hora ou outra. E chega um momento em que ele entra no ônibus 174 e um homem vê que ele tá com a arma. Quando esse homem sai, ele avisa uma viatura. Os policiais então cercam o ônibus e o motorista desce, e aí o Sandro vê aquela situação e saca a arma pra manter todo mundo ali. E eu fiquei pensando, na situação do filme, não teve sequestro na verdade, né? Porque o Sandro, ele tá de boa ali, sentado no banco do ônibus, e esse homem que saiu e denunciou que ele tava armado. Não mostra que ele ia assaltar o ônibus, não mostra que ele ia sequestrar o ônibus, nem nada. Na situação do filme, o Sandro tava se defendendo, na verdade, né? Na verdade, ele entrou no ônibus porque viu uma viatura, ficou com medo e subiu no primeiro ônibus que ele viu. Gente, queria falar só uma situação pessoal nessa meiuca, que o ônibus 174, ele ia pra Central do Brasil. E eu e o Vitor, uma vez no Rio de Janeiro, gente, a gente pegou, numa situação complicada, a gente pegou o Central do Brasil uma vez, passamos um perrengue, a gente pegou... Menina, nossa, esse... conta. Se liga! Você falou igualzinho, menino. Se liga. Se liga. Não, gente, foi realmente, porque... Vamos contar a história, né? A gente já tá aqui. Contação de história. Causos da Terra do Medo. Conta isso, velho. Você conta melhor. Então, eu e o Vitor, a gente sempre ia pro Rio de Janeiro acompanhado de alguém, sabe? Daí teve um dia que a gente falou assim, vamos se virar. A gente é 2 adultos, a gente se vira, a gente encontra as coisas que tem que encontrar, e a gente foi com uma amiga nossa. Essa amiga nossa tinha um compromisso, a gente resolveu. Ela tava numa casa na Central do Brasil mesmo. E aí a gente decidiu ir pra Copacabana. Beijo, Flavinha. Beijo, Flavinha, maravilhosa. E beijo, Lê, que a casa era da Lê. Beijo. E aí a gente resolveu, elas tinham coisa pra resolver, daí a gente resolveu ir pra praia. Passamos o dia na praia, comemos pizza, uma pizza gostosa, menino, barata. Saudades. Daí quando a gente tava pra ir embora, a gente ia pegar o metrô, e a gente ia pegar o metrô numa estação que a gente não conhecia. Isolada. No caminho pra essa estação, gente... É importante falar que já tava quase dando 11 horas da noite. Sim. E aí, gente, aconteceu uma coisa que eu nunca vi na minha vida, assim. A gente tava na Nossa Senhora de Copacabana, quem conhece Copacabana vai saber, tipo, é a rua principal. E a gente tava indo em direção, assim, a uma praça muito escura e tal, pra ir pra essa estação. Gente, simplesmente deu um apagão em Copacabana inteira. Apagou-se as luzes. Apagou tudo. E assim, apagou tudo no nível que acabou até a internet. Não tinha acesso à internet. A gente tava sem sinal. Tinha os bares lotados, assim. Foi onde a gente até ficou em tempo pra esperar. Aí a Cibele cismou. Não que a gente tem que sair daqui, que a gente não vai conseguir. A gente tem que pegar alguma coisa, tem que sair daqui. Não vai dar certo a gente ficar parado. Eu, Cibele, vamos ficar aqui paradinhos. Não, primeiro que eu queria ir pra estação que eu conhecia a pé. Sim, no escuro. Copacabana num breu. Assim, mas num breu. Num breu. A única coisa que iluminava eram os carros, os faróis dos carros. Literalmente, só isso. Daí, o Vitor é muito sensato, gente. Vocês precisam entender que o Vitor é a voz da sabedoria. Ou não.
Porque ele virou pra mim e falou assim, você deve estar louco, você deve estar, não sei, soltou um parafuso, teve apagão também na sua cabeça, porque não é possível. Mentira, a gente não falou nada disso, eu tô inventando tudo. Eu só falei assim, ó, amor, eu acho melhor a gente ficar paradinho aqui. Porque primeiro que a gente saiu da rua isolada, e aí a gente deu a sorte de dar de cara com um bar que tava cheio de gente. Aí a gente nem entrou no bar, a gente ficou do lado do bar ali esperando, né? Vamos esperar tudo voltar. Quando voltar, a gente volta a andar. Gente, mas aí a gente viu um ônibus, um Central do Brasil, e a gente saiu correndo, porque a nossa amiga morava no Central do Brasil. A gente saiu correndo, entramos no ônibus, a gente não quis nem saber. E eu não comento muito disso, mas eu tenho síndrome do pânico. Gente, eu comecei a ter crise de pânico dentro do ônibus, achando que alguém ia invadir. E simplesmente teve um assalto na nossa frente. Mas com toda a razão você teve crise. Porque na hora que a gente tava subindo no ônibus, passou um assaltante e puxou a bolsa de uma mulher. E assim, de forma muito agressiva, sabe? E a gente entrou no ônibus, o motorista já falou, fecha todas as janelas. Fecha tudo e foi andando rápido. E assim, tava tudo escuro. E todo mundo guardando o celular, todo mundo, sabe, tipo, escondendo tudo. E da janela a gente vendo as pessoas, assim, gritando que foram assaltadas. Cada pessoa que entrava no ônibus, eu pensava assim, essa pessoa vai assaltar. Assaltante, com certeza. Acabou. E eu só fiquei tranquila, gente, quando a gente chegou em Botafogo. Porque... Que aí já tinha luz. Já tinha luz. Então eu só fiquei tranquila ali. Quando eu vi o shopping de Botafogo, eu pensei assim, tá bom, agora... Daí pra frente, eu acho que vai só pra frente mesmo, né? Vamos na esperança. Esse foi o nosso caos. Causos na Terra do Medo. Causas na Terra do Medo. Agora vamos voltar aqui pro filme. Isso tudo porque eu lembrei que a linha 174 era pra Central do Brasil. Daí o filme, gente, ele ressalta mais esses momentos que ficaram marcados pela transmissão da mídia, sabe? Como teve uma das pessoas que tava lá dentro, uma das mulheres e tal, ela escreveu na janela do ônibus, no vidro do ônibus com batom. O Sandro deixou um estudante descer. E também tem um cara que foi liberado pelo Sandro. E assim que ele foi solto, que ele foi liberado pelo Sandro, a polícia achou que ele era um suspeito, assim, que ele tava ajudando a pessoa que tava assaltando o ônibus. E é muito louco, porque... era só porque ele tinha aquele perfil que a gente sabe que acaba sofrendo mais represália da polícia, assim, sabe? No filme, a Valkyria e a mãe do Alessandro, elas conseguem ir até o local, mas a polícia não deixa que elas passem, pra que elas chegassem até o ônibus. E quando o Sandro desce com a refém, um policial atira, o tiro pega na refém e o Sandro atira nela. E uma coisa, a gente não consegue ter certeza de como que foi que aconteceu na vida real, mas o filme, ele acaba colocando uma alternativa pra gente. Os policiais levaram Sandro pra viatura e lá ele acabou morrendo asfixiado, porque os policiais acabaram sufocando ele até a morte. No caso real, os policiais levaram Sandro pra viatura e lá ele acabou morrendo asfixiado, porque os policiais sufocaram ele até a morte. A autópsia foi feita no Instituto de Medicina Legal Afrânio Peixoto e a autópsia descreveu vários ferimentos internos, externos no pescoço, levando à conclusão de que a morte dele foi asfixia mecânica por estrangulamento do pescoço. Foi dessa forma que ele acabou perdendo a vida. Porém, o filme mostra essa cena de uma forma bem mais limpa, assim. Como se os policiais não tivessem outra alternativa a não ser segurar o Sandro pelo pescoço pra conter ele, sabe? Ficou como se fosse uma justificativa, tentando construir essa narrativa do policial que estava tentando defender a sociedade, e daí tava fazendo de tudo pra que ele fosse preso ali, pra conter ele, e aí por isso que eles acabaram asfixiando ele. E assim, não teria justificativa plausível pra isso. Porém, no caso real mesmo, os policiais eles foram absolvidos com essa mesma justificativa, né? Então, acho que o filme acabou seguindo a sentença ali da justiça mesmo. E a gente tá falando, assim, de um lugar bem de indignação dos policiais que acabaram tirando a vida do Sandro, mas em nenhum momento a gente tá falando que todos os policiais são corruptos ou que não existe policial bom, sabe? Porque eu acho que muita gente confunde isso também. A gente só acha que o fim que levou o Sandro não foi o melhor, porque ele deveria ir para um julgamento realmente e ser sentenciado da forma correta, não que ele não deveria pagar pelo que ele fez. Só que no Brasil não temos pena de morte. Então, por isso que pra mim nenhuma justificativa seria realmente plausível.
E se você estiver ouvindo esse podcast em alguma plataforma de áudio, vai lá no YouTube, deixe seu comentário também sobre esse episódio, sobre esse caso, sobre o filme, se você assistiu, que a gente adora ver os comentários de vocês por lá. Sim, gente, a gente quer saber muito o que vocês acharam do episódio de hoje. E eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo. Um beijo, gente, até o próximo. Beijo. Tchau.